Boa tarde. Eu que sempre falo bom dia, hoje estou falando boa tarde, porque hoje eu estou com uma entrevista especial com o nosso querido doutor Décio de Queiroz Teles. Né, Dedé? Estamos aqui no Tarde Cabocla hoje com o Éder e com o doutor Décio. Doutor Décio, é um prazer gigantesco receber você hoje aqui nos estúdios da Rádio Cabocla. Boa tarde, Paty, muito obrigado pela recepção. Da mesma forma, me sinto muito honrado pelo convite, né, e espero corresponder à expectativa de vocês. Com toda certeza, né? Então, chega um pouquinho mais aqui. Isso. Bom, gente, falar do doutor Décio, todo mundo conhece o doutor Décio. Não só aqui na cidade de Alto Nogueira, como toda a nossa região. Ele é super conhecido, super querido, super amado, né? Mas, doutor, fala pra mim, há quantos anos você exerce a profissão de médico? 51 anos. Nossa, uma boa ideia, né? 51. 51, uma boa ideia, exatamente, pô. Doutor Décio, qual a sua especialidade? Clínica médica, eu sou especialista em clínica médica. Eu gostaria que o doutor contasse um pouquinho a história, como ele veio morar em Alto Nogueira. É uma história interessante, Fátima. A família do meu pai e da minha mãe são de Mujimirim. Inclusive, próxima já, né? É bem próximo. E o meu avô foi prefeito lá, foi deputado pela região, inclusive aqui em Alto Nogueira. Meu pai também é de lá, eu tenho um tio que foi deputado também aqui pela região, inclusive por Alto Nogueira, muito votado aqui em Alto Nogueira, criador do município de Alto Nogueira. Mas a minha intenção era ir para Mujimirim, por causa da origem da família lá. Sim, e naquela ocasião, há 50 anos atrás, tinha um problema entre os médicos lá, uma briguinha entre os médicos de lá. Tinham vindo um grupo de médicos de São Paulo e tinha um grupo de médicos que já era residente na cidade. Esses médicos que vieram de fora queriam ingressar na Santa Casa e iam, entre aspas, concorrer com os médicos mais antigos da cidade. E isso criou um ambiente desagradável. Então, esses médicos montaram o pronto-socorro, onde era o Hospital São Marcos, ali na rua Padre Roque, em Mujimirim. E houve um movimento na cidade para que esses médicos continuassem, eles estavam sendo bem recebidos. E havia um movimento dos médicos antigos da cidade que não queriam que novos médicos viessem, que iam fazer uma concorrência. Você imagina, era o tempo da Revolução, o tempo do AI-5, que não podia fazer aglomeração e tal. Teve passeata na rua naquela ocasião em Mujimirim, e até o Serviço Nacional de Informações foi chamado, imagina, na época da ditadura, né, para combater esse movimento, sim, principalmente dos médicos recém-chegados. Nessa ocasião é que eu recebi o convite para ir para Mujimirim. Então, o diretor clínico da Santa Casa, naquela ocasião, falou: olha, Décio, vai para Artur Nogueira, que eles estão precisando de médico lá, você fica um tempo lá, até as coisas aqui se acomodarem, depois você volta para cá. E eu vim para cá para ficar 3 meses, faz 50 anos. 50 anos, gente, 50 anos. Bodas de ouro. Bodas de ouro de Artur Nogueira também. Nogueira, né? Doutor, a gente vai falar hoje de precaução, tá? Pode ser? A importância, né, de se tomar a vacina. Nesse momento, a gente sabe que muitas pessoas deixaram de tomar a 3ª dose, a 4ª dose, né? Tomaram 1 ou 2. Poderia falar sobre isso? Infelizmente, isso que você está falando está chamando a atenção. Você está falando diretamente a respeito da Covid. Sim. Houve realmente uma certa intolerância com relação à vacinação contra a Covid no início da doença. Por motivos políticos, no entender de cada um, deixaram de tomar. E a vacina é muito importante em todas as doenças. Se eu for falar especificamente da Covid, eu ia dizer para você que no início da doença nós chegamos a ter 4.000 mortes por dia. E hoje nós temos em torno de 50. Considerando que o Brasil tem 230 milhões de habitantes, teve que reduziu-se muito em todos os aspectos, né? E foi uma pena que não começasse a vacinar logo no início, que a prevenção seria muito melhor. Isso com relação à Covid. Mas você veja que teve reflexo, esse negacionismo com relação
a vacinação da Covid, as mães acabaram não levando os filhos também para fazer as vacinações próprias da infância. Hoje, nós temos mais ou menos 40% da população apenas da idade que corre risco vacinada contra a poliomielite, que é uma judiação, é uma doença que provavelmente vocês nunca viram, tem muitos médicos que não viram, eu ainda cheguei a ver quando, durante o curso médio, durante o meu internato, eu cheguei a ver crianças com Covid. É uma judiação. Além de ser extremamente doloroso, vai deixar uma sequela para a vida inteira. E que deixaram de vacinar de medo das reações vacinais. Isso com relação à varíola, a poliomielite. As outras doenças também foram a tríplice, a dupla, porque criou-se uma ideia negativa em relação à Covid, não só do ponto de vista político, que é outro aspecto, mas algumas personalidades mundiais, né, o campeão de tênis, o Novak, também não quis se vacinar e criou um ambiente ruim. E não é verdade, a vacina é boa, a vacina previne, todo mundo deve se vacinar, inclusive contra a Covid. Embora agora o número de casos novos, o número de mortes pela Covid seja muito pequeno, felizmente, deve-se continuar prevenindo, porque ela pode voltar. A Covid deve se comportar entre a população em geral como a gripe, que todo ano vai ter que ser vacinado para a gente poder controlar. Tá aí o recadinho, hein? Quem não tomou a terceira, a quarta dose, por favor, doutor, tem que tomar, né? Eu tomei as 4. E a mãezinha aí levar a criançada se vacinar. Se houver reforço, eu vou ser o primeiro da fila. Ô, doutor, essa pergunta aqui, fala assim, AIDS já falar da AIDS, mas eu queria que você falasse. Tá? A AIDS, ela continua fazendo vítimas, ou continua? Continua fazendo um número muito menor do que fazia antigamente. Mesmo porque é uma doença muito melhor conhecida. Então, tem 3 aspectos para a gente considerar. Primeiro, o aspecto da prevenção, que a gente conhecendo melhor a doença, a gente pode se prevenir melhor. Sim. Então, segundo, também acabou com aquele medo, aquela fobia que se tinha em relação à AIDS e os possíveis transmissores da AIDS. Hoje a coisa é encarada de outra forma, com mais naturalidade, né? Você fala assim, doutor, depois do coquetel? Exatamente. Não, hoje então é isso que eu ia te falar. Não, bom, houve um relaxo, se quer dizer. Mas não sei se tanto, houve um relaxo. Mas o fato é que o pessoal está mais consciente, né? E finalmente a notícia boa é que já existem alguns casos comprovadamente curados, né, de AIDS, né? Os antivirais hoje funcionam bem. Ou eles controlam a doença, ou, em alguns casos, chega inclusive a curar definitivamente, né? Mas deve-se tomar cuidado. Sempre a prevenção é muito melhor do que remediar. Sempre deve-se prevenir. Doutor, as doenças que mais ceifam a vida são de origem? Olha, num ambiente com alguns recursos disponíveis, ainda são as doenças tradicionais, as doenças cardiocirculatórias, né, o infarto, o derrame, né, e algumas doenças que não se tem muito como prevenir, como as neoplasias. Existem, é lógico, alguns cuidados, né? E depois, em terceiro lugar, seriam as doenças infecciosas. Nos ambientes que têm um problema maior de saneamento básico, de pobreza, a situação pode se inverter. Uma das coisas que chamam a atenção no momento é o aumento da tuberculose, né? Que era uma doença praticamente erradicada, comprometia menos de 7% dos óbitos da população em geral. Quando isso ocorre, a gente diz que a doença está erradicada e que agora está aparecendo outra vez, porque houve um relaxo, como você falou, na vacinação do BCG, inclusive andou em falta, né? E o desleixo mesmo, né, de correr atrás da vacina e a disseminação, né, nos ambientes menos favorecidos, a disseminação é maior. É uma judiação, né, ter voltado da forma que voltou, né?
A tuberculose, né? Pois é, o que eu estou falando era uma doença considerada erradicada, né? Eu mesmo, curiosamente, durante o curso, há 50 anos atrás, vi alguns casos. Depois, durante muito tempo, desapareceu do consultório particular. Se via raramente um caso de tuberculose. Agora já começou a aparecer outra vez. Tem uma certa relação com essas doenças virais, parece que debilitam e favorece a transmissão, né? As doenças sexualmente transmissíveis e a tuberculose, e realmente depois dessas doenças, da AIDS, etc., realmente parece que aumentaram um pouco. Vamos falar agora de ansiedade. Ansiedade, acho que todo mundo tem um pouco, né? Então, Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Essas doenças, elas podem acontecer em qualquer idade? pode acontecer. Até uma criança pode ter tudo isso Pode, que eu falei? exatamente. Aliás, não é tão raro assim, né? Não é tão raro Não. assim. A gente vê essas fobias, né? A ansiedade, o medo, a síndrome do pânico, em todas as idades. Evidentemente, depois de uma certa idade, quando a pessoa tem mais consciência dos problemas cotidianos, né? Os problemas de relacionamento, os problemas de sobrevivência. Você fala maturidade? No duro mesmo é uma sociedade de... Eu estou falando em termos de adulto agora, né? Criança também envolve. O sonho de consumo, né, Fátima? Esse eu acho que é um problema fundamental. Há um tempo atrás, as pessoas se conformavam mais com o estilo de vida, e havia menos convite ao consumo. E hoje é um convite muito grande ao consumo, todos os meios de difusão, né? Fazem propaganda, né? E nem sempre isso está ao alcance de todos, né? E a ascensão social, o consumismo leva frequentemente, não é só, mas é um dos fatores importantes. No caso, a pessoa se sente frustrada dela não conseguir, dela não poder. Esse é um dos. Pois lógico que tem outros fatores emocionais, né? O relacionamento humano, tudo pode desenvolver. O fato é que aumentou muito. É realmente um problema da sociedade moderna. Exatamente. A ansiedade dá a impressão que a pessoa vai morrer, né, doutor? Os sintomas que a pessoa sente. É horrível. Taquicardia, É horrível. tem um monte de coisa que dá, né? É horrível. É horrível. Inclusive, causas de suicídio, né? Pô, ninguém vai se suicidar se estiver emocionalmente equilibrado, né? A maior prova do desequilíbrio é a procura da morte, né? A cessação de tudo, né? Doutor, qual a receita que você passaria assim para a pessoa que está nos ouvindo agora, que tem um membro da família, uma pessoa que tem esse tipo de ansiedade, que surta, como que a gente vai agir com a pessoa? Bom, primeira coisa, a pessoa deve procurar um médico. Certo? Deve procurar um médico e deve orientar. Deixa eu te fazer uma observação. Existe muita prevenção com relação aos remédios utilizados no tratamento do sistema nervoso. É faixa preta, é faixa vermelha, vai viciar, depois eu não consigo mais ficar sem ele. Está provado, agora há poucos dias ainda havia um trabalho publicado por psiquiatras da Universidade de São Paulo, dizendo que a coisa não é bem assim, que se a pessoa tem necessidade de tomar remédio, deve tomar. Se a pessoa tem que tomar remédio a vida inteira, que tome. Se a pessoa é diabética, vai tomar remédio a vida inteira. Se a pessoa tem hipertensão, vai tomar remédio a vida inteira. Então, se a pessoa tem um problema de sistema nervoso e precisa tomar remédio a vida inteira, é melhor que tome remédio a vida inteira e tenha uma vida tentada do que fique lutando contra a necessidade de tomar o remédio ou não, com medo de tomar o remédio. Os remédios ajudam. O medo de ir ao médico. Não é bem ir ao médico, é o medo que o médico vai falar para a gente, né? Ainda tem isso. Ninguém quer ficar doente, né? Existe, é lógico, os doentes, os hipocondríacos, que acham que tem mais do que tem, né? Tem mais doença do que tem. Mas, de uma forma geral, é interessante que as pessoas procurem o médico. Eu sempre brinco com os meus doentes que eles devem ir ao consultório andando, não levados. Não levado, que aí vai ter tempo de ser examinado, cuidado, e está provado que esses exames periódicos, né, fazer o check-up, ajuda
ajuda. Vou te dar um exemplo. Bom, não é só isso daí, não é só o médico, não é só o exame médico, não é só o check-up, tem diversos fatores que intervieram. Mas quando eu me formei há 50 anos atrás, a vida média do brasileiro não chegava a 50 anos. 49 anos, uma coisa assim. Hoje você sabe que está batendo 80. As mulheres já chegaram lá e os homens estão quase. Tá? Então, realmente, os médicos, os remédios, os exames ajudaram. E esse conceito novo de medicina, de uma medicina preventiva do que uma medicina curativa, realmente faz bem, alonga a vida das pessoas e oferece até uma condição de vida melhor. É porque se você tiver com alguma doença, você já vê ela no começo, é mais fácil tratar. Sem dúvida nenhuma. Do que quando tiver avançada, né? Exatamente. E se você tiver uma doença que for transmissível, você está não só prolongando a sua vida, como a daqueles que estão em contato com você. O caso que agora há pouco a gente falou a respeito da tuberculose. Sim. A tuberculose é uma doença que depende de cada pessoa. Tá? Não são todas as pessoas que desenvolvem tuberculose. Podem ter contato com o bacilo e não desenvolver a doença. É uma questão de resistência, é uma questão genética. Tá? Mas, geralmente, na mesma família, todos têm a mesma composição genética. Se você faz o diagnóstico de um e cuida, e isso é bem feito aqui no Brasil, inclusive aqui em Artur Nogueira, em todo lugar, muito bem feito. Se descobre um caso de tuberculose, vai os visitadores sanitários na casa do paciente, examina todos, distribui um remédio preventivamente para todo mundo e faz acompanhamento. Com isso, a própria família já fica protegida e evita que ele leve a doença para fora da casa dele. Isso no caso da tuberculose, mas em diversas doenças. A transmissão da tuberculose, ela é semelhante à do Covid, por exemplo? A transmissão? Tem muito a ver. Olha, veja, no caso sempre em medicina, tem um componente genético. Se me permite, eu estava muito doente na época que desenvolveu a Covid, eu tinha uma doença grave, mas eu estava trabalhando. E aí, você está enfraquecido, você vai ter contato com o Covid, você vai pegar Covid e vai morrer e tal. E eu fiquei 2 meses e meio fechado dentro de casa. Depois eu vi que não era possível me enclausurar a vida inteira. Não havia vacina ainda. Aí eu voltei a trabalhar. E examinei diversos casos com Covid, desde os mais simples até os mais graves, aqueles que terminaram mal, que vieram a falecer, e não adquiri a doença. Depois eu fui me vacinar. Hoje eu tomei todas as doses de vacina. Tudo. E existem pessoas que desenvolvem com mais facilidade. No caso da Covid, assim como o caso da tuberculose, tem uma transmissão direta de um para o outro, principalmente através das gotículas dos líquidos humanos, né? Do suor, da saliva. Então, transmite. Do beijo. Sim, todas mas alguns pegam, outros não, porque tem um componente genético que previne, principalmente no caso da tuberculose, que é muito bem estudado. Tem pessoas que podem desenvolver a doença e tem pessoas que, embora tenham contato com o bacilo, não vão com segurança desenvolver a doença. Doutor, a tuberculose, quais são os sintomas? É muita tosse? Hoje, a tuberculose é aquilo de sempre. Dá febre também? Tem uma febrícula sempre no fim do dia, dá um 37,5, uma febre baixa no fim do dia. Segundo lugar, o mais importante hoje, que valorizam para que a pessoa se cuide, é a tosse. Se você tiver tosse há mais de 30 dias, procura um médico que deve ser radiografado, né? E deve ser radiografado. Porque você pode ter tuberculose. Agora, além disso, tem a perda do apetite, o emagrecimento, a palidez, a indisposição, quer dizer, uma doença. Fátima, posso te contar um detalhe? Pode. Eu tenho o nome, eu herdei o nome do maior especialista em tuberculose do Brasil durante muitos anos. Foi, inclusive, a pessoa responsável pela erradicação da tuberculose no estado de São Paulo. Era meu tio. Tinha o mesmo nome, Décio Queiroz Teles. E está muito ligado a nós. Que ele fazia. Ele era muito bem votado aqui em Artur Nogueira. Ele foi ser deputado exatamente para erradicar a tuberculose. Ele é professor, professor fundador da Escola Paulista de Medicina. E um dos primeiros especialistas em tuberculose do Brasil.
E ele foi ser deputado com 33 anos, já era professor da faculdade, e introduziu na Constituição, tanto de 1937, né, foi fechado em 33, que foi a primeira Constituição, como na Constituição de 45, um item que 2% da arrecadação do Estado seriam utilizados no combate à tuberculose. Aí ele montou a divisão do serviço de tuberculose, quando ele deixou de ser, ele já fez antes, depois deixou de ser deputado e voltou a ser diretor do serviço de tuberculose e montou os dispensários de tuberculose em cada cidade do estado de São Paulo. Todas elas tinham um médico que tinha uma iniciação em tuberculose, tinha as visitadoras sanitárias e tinha um aparelho de radioscopia. Então o cara passava lá, não sei se vocês chegaram a conhecer, como se fosse um raio-x, só que não tinha chapa, via o paciente através do e conseguiu erradicar a tuberculose. Então você estava me perguntando o quê? E aí, quando ele achou que a tuberculose estava erradicada, não só foi fechado a divisão de tuberculose, acabou, né? Antes toda a cidade tinha eram 4 grandes departamentos que tinha o estado de São Paulo, né? De agricultura. Há quantos anos, doutor, tudo isso? Faz muitos anos. Ele já deixou erradicado isso aí, em 1956, 57, já era considerado erradicado. Que trabalho que aí, fez, hein? Maravilhoso. Meu Deus do céu. Bom, agora a pergunta, né? Doutor, esse tio, foi ele que te influenciou a ser médico? Ou você tem mais pessoas da família? Não, meu avô já era médico, né? Meu avô... Vem no DNA, então. Vem no DNA, isso aí. Quem? Vem no DNA. Sim. Meu avô foi médico aqui em Mojimirim. O nome dele era Ederaldo. Acho que os nomes que apareceram depois dele, eu acho que foi porque, por causa do nome dele, acho que foi o primeiro Ederaldo que apareceu na região. Tem um nome de rua importante, eu te desse também um nome de rua importante em Mojimirim. E ele fazia parte da Comissão de Geografia, na Comissão de Geografia e Estatística da Assembleia. E quando foi para criar o município de Artur Nogueira, o pessoal foi falar, inclusive, com ele. Certo? Quando se instalou o município, na Câmara Municipal, veio ele e o Ulisses Guimarães representando a Assembleia para a criação do coisa. Está na ata da criação da cidade. Está na história, né? Está na história, que coisa linda. Então veio do vovô, você achava legal o vovô ser médico, isso? Isso, sim, sem dúvida. Principalmente, por exemplo, do tio, né? Foi um médico brilhante, famoso, e deixou um serviço, né? Deixou um legado, não só né? Não só com consultório particular, como em termos de saúde pública, né? Eu fui contemporâneo. Quando eu entrei na faculdade, ele estava parando de trabalhar já, mas ainda era bem conhecido lá em São Paulo. Nossa, que trabalho maravilhoso, né? É tão lindo quando a pessoa deixa um legado assim, né? Um legado positivo, Então, trabalho, luta, né, pela saúde, né? Vamos falar dessa doença que também é uma doença terrível, né? O câncer. O câncer tem cura, doutor Décio? Câncer tem cura, certo? Mas, como já falei para você no começo, é muito melhor prevenir do que remediar. O que pode levar uma pessoa a ter câncer? Bom, também, não, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Tem alguma coisa que a gente tem certeza que causa. Por exemplo, o fumante, certo? Tem uma grande possibilidade de ter câncer de pulmão, certo? O indivíduo que for fumante e alcoólatra tem uma grande possibilidade de ter câncer de esôfago, certo? Alguns hábitos alimentares desenvolvem com certeza o câncer de intestino. Tá? Ingestão de muita gordura, etc. O sol, certo? Principalmente aqui na nossa região, que nós temos muito imigrante da Europa, tem com pele muito clara, né? E a exposição ao sol em horas erradas e tal, desenvolve o câncer de pele, né? E assim por diante. Tem alguns casos de câncer que a gente sabe que a origem pode determinar a origem. Tem outros que a gente não sabe bem como. Tem alguns cânceres, por exemplo, que são familiares, certo? O câncer de intestino mesmo é um deles, né? O câncer de mama, certo? É um câncer
com um componente familiar evidente. Eu tenho a história do DNA, né? Então, a mulher, coitada, tem um hábito saudável, ele faz tudo bonitinho, tudo. Lá um dia ela vai fazer seus exames e tem um nódulo mamário. Ah, por quê? Pô, fez tudo direitinho. Provavelmente, uma das possibilidades é que tenha isso, um componente familiar. A mãe dela, a avó dela já teve câncer e tal, e tem realmente uma herança. Né? Quais os casos, assim, que é mais fácil de obter cura em relação ao câncer? Todos eles podem ser curados, todos eles. Eu já vi de tudo. Certo? O câncer de mama, graças a Deus também, pego até uma determinada fase, tem uma cura de 90%, cirurgia, rádio, química, tem tanto medicamento e tal. O câncer de intestino também tem uma evolução frequentemente muito favorável, e tem outros que são mais complicados, né? Mas sempre tem uma grande possibilidade. Certo? Eu sempre insistindo, é melhor prevenir do que remediar. Procure o médico, faça o check-up, seja bem examinado, principalmente se tiver um antecedente familiar de um câncer de estômago, um câncer de pulmão, um câncer de colo, o câncer de mama. Certo? Procura o médico e faz o acompanhamento. É melhor do que cuidar, mas todos eles podem ser resolvidos. Aqui em Artur Nogueira, como também em toda a região, tem os postinhos nos bairros, né? Que a pessoa vai, depois ela vai para a especialidade, né? E vai caminhando, né? Para se cuidar, né? Exatamente, exatamente. Olha, Fátima, se é uma coisa que me incomoda, é quando eu vejo uma mulher com câncer de mama. Certo? Um câncer avançado de mama, certo? Um câncer avançado, porque ela tem todos esses recursos que você está falando. Quer dizer, ela dispõe de ultrassonografia de mama, ela dispõe de mamografia, ela dispõe do médico ginecologista, ela está no quintal da Unicamp, se ela tiver algum problema, alguma dúvida, ela tem algum hospital maior, algum centro maior para ela se recorrer. Quer dizer, não tem sentido você encontrar uma mulher, certo, com câncer de mama avançado, porque ela já poderia ter socorrido muito antes. Vale para todas as doenças. Eu estou dando essa como exemplo, para todos os tipos de câncer. Com certeza. O doutor, vamos falar agora da varíola do macaco? Vamos lá. Então vamos lá. O que é? A varíola do macaco é uma doença a vírus, né? Com realmente um vírus muito semelhante ao da varíola comum, né? E que, como todas essas afecções virais que têm aparecido, tanto, por exemplo, a hepatite, como teve o ebola, todos eles parecem que realmente tiveram origem nos animais, né? O homem vai invadindo as florestas, vai tomando o lugar dos animais e vai adquirindo os vírus que nos animais não causam problema nenhum e no homem vão desenvolver doença. É do mesmo grupo da rubéola, o vírus da varíola do macaco. Tá? E como toda... Sinais, vermelhidade. Aparece bolhas, como na varíola comum, pega bastante as extremidades, mãos, pés, né? O rosto também pega bastante. Como todas as doenças virais, não existe um remédio específico. A exclusão aí da AIDS, que desenvolveram alguns medicamentos, uns antivirais específicos. Via de regra, as doenças virais não têm tratamento. Gripe não tem remédio para gripe. Tem lá alguma droga aí que age meio por tabela. Quando é uma gripe mais séria, aí, então utiliza esse remédio, mas não é usual. E modifica muito também, no caso do vírus da gripe, cada ano vem de um jeito e tal, não é impossível manter um remédio que mate todos. Da mesma forma, essas outras viroses, essas outras doenças virais. E o tratamento é feito sintomaticamente. O que a gente deve fazer sempre, que nós estamos falando desde o princípio, é prevenir. Então, se o indivíduo tem suspeita, tem que procurar um médico. O médico no consultório não tem como fazer o diagnóstico especificamente, ele pode suspeitar. Então aparecem as bolhas, aí ele tem que encaminhar para um centro maior, aquela bolha é raspada e examinada, é feito PCR, né? Hoje está tão em moda, né? É feito o PCR da bolha, para ver se encontra o vírus ou não. Se ele for portador do vírus, isolar. E o tratamento é feito sintomaticamente, tem dor de cabeça, toma um analgésico,
diurético, tem febre, toma um antitérmico, está tem que ficar desidratado, isolada. faz um soro, mas Ela não tem tem. que ficar isolada também, Tem né? que ficar isolada. Não, pera um pouquinho. Tem que ficar isolada. Não quer dizer que tem que ficar hospitalizada. Entende? Se a pessoa tem 2 bolinhas na mão e foi super cuidadosa, foi ao médico, o médico mandou para a Unicamp, foi lá e fez o PCR da bolinha, confirmou que é a varíola do macaco, mas a pessoa está otimamente bem, está se alimentando, não tem febre, não tem dor, não. Pô, ela isola na casa dela mesmo. Mas é Isola contagiosa. na casa É dela. contagiosa, doutor. É altamente contagiosa, altamente contagiosa. Bom, falando disso, vamos mais para a dengue. Vamos A lá. dengue, tá? Agora Agora é o momento de mesma todo mundo coisa se que cuidar, né? mesma coisa que nós conversamos até agora. É. Tem a dengue que teve aquela explosão alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás. Depois desenvolveu-se os métodos preventivos. Olha, todo mundo não deixa a água, bate a mosca e tal. E acabou chegando num nível tolerável, né? Praticamente desapareceu. Depois começou a relaxar. Começou a relaxar e começou a voltar outra vez. Mas é sempre melhor prevenir do que remediar. Tanto agora, apareceram aqui na cidade, que eu saiba, não tem tido um problema tão grave assim. Tanto eu vi realmente... A dengue, ela não é contagiosa, né? É através do mosquito, né? Quer dizer, se você tem a dengue, o mosquito vai lá e te pica. Depois pica o teu vizinho, ele pega a doença de você e leva para o vizinho. Então não é você que passou diretamente, mas você era o reservatório do vírus, e o mosquito foi lá e levou o vírus de um para outro. Aí acaba espalhando. Parece que não é nada, mas o mosquito faz um estrago miserável. Nossa. Ele pica um monte de gente. Fica muito ruim, né? E pica um monte de gente. A impressão que o pernilongo vai morder só você e vai morrer. Não vai não. Ele pica você, pica outro, acaba um pernilongo acaba espalhando para bastante gente. E tudo é higienização, né? Sim. Os quintais, não deixar a água poçada. Sim, sem tudo dúvida. a mesma coisa, Sem né? dúvida. Sem dúvida. O trabalho tem que ser individual e sem coletivo, dúvida, né? sem dúvida. A prevenção, o saneamento básico. Aqui em Ayrton Nogueira nós não temos problemas dessa hora que eu conheço, não. Mesmo nos nossos bairros periféricos, nós não temos esgoto a céu aberto, nós não temos água corrente, córregos, e não temos empoçamento de água, nós não temos. Mas você sabe que nas periferias das grandes cidades é um problema seríssimo, as favelas, o esgoto a céu aberto, a água escorrendo, água de chuva, empoçamento, tudo, né? Aí a coisa crava, né? Doutor, você poderia dar algumas dicas para a gente manter a saúde? Opa! Tá? Olha, isso é muito importante, a né? saúde baseada em 2 coisas. Aprender a comer e fazer exercício físico. São os 2 grandes segredos da medicina. Tá? Cair fora de gordura, fritura e açúcar. Sabe? Isso só nas festinhas. Sim. Talvez outra, né? Gordura, essa é a fritura. parte difícil. Em segundo lugar, fazer exercício físico. E outra coisa, tem que fazer exercício físico sistematicamente. Não adianta você andar 2 horas num dia e 15 dias no outro. Um dia você levanta cedo, outro dia você está com preguiça, vai fazer à tarde. Não valeu. Tem que ser 3 vezes por semana ou 5 vezes por semana, no mesmo horário e na mesma quantidade. Qual exercício? Qual você quiser. Pode andar, correr, jogar bola, nadar, dançar, tanto o que você fizer, desde que você faça sistematicamente para condicionar seu organismo. São os 2 maiores cuidados, os mais fáceis de se conseguir. Não depende de médico, não depende de remédio, não depende de terminal. E é barato, né? Porque andar, caminhar, né? Agora, depois disso, é lógico, aquilo que nós falamos até agora. Os exames Deve ir ao periódicos. médico periodicamente, fazer os exames, né? E ter hábitos saudáveis, né? Que é fundamental, né? Bom, doutor Décio, seus atendimentos. Doutor Décio continua trabalhando bastante, nunca vi esse doutor parado, vida inteira trabalhando, né, doutor? Não dou folga para os doentes, né? Olha, que coisa boa, viu? Isso é maravilhoso, né? Doutor, você atende também na rede pública, né? Puxa vida, com muito orgulho. Depois de tantos anos, quando eu vim para cá, Fátima, eu fiz um trato com o Atílio, que era o prefeito naquela ocasião, e que ele me daria o lugar para eu trabalhar lá na clínicazinha, e eu atenderia
os funcionários da prefeitura e, eventualmente, os pobres, porque naquela ocasião nós não tínhamos nenhum serviço médico aqui, nem posto de saúde, nem posto de puricultura, nem consultório particular, não tinha nada, absolutamente não tinha nenhum médico na cidade. E eu atendia, eu tinha a minha clientela dos meus menos favorecidos, né? E tratava com os outros, sinceramente. Só marcava a hora, de preferência que viesse no período da manhã para o teu período da tarde, para atender os outros clientes, né? Depois, com essas mudanças que houve, né? E eu acabei me distanciando desse pessoal. E aí eu estava realmente esperando uma oportunidade de voltar a ter contato com aqueles doentes daquele tempo e tal. E agora foi uma oportunidade que o Lucas me ofereceu. Me convidou e eu só tenho elogios para fazer com relação ao serviço. Não sei se você já esteve lá no postinho do Blumenau, um prédio novinho, super limpinho, umas enfermeiras todas delicadas, tudo muito organizado, tudo muito... Uma super enorme equipe, né? Você tem uma equipe nota 10, olha, né? tomara que o resto, eu não conheço os outros lugares da prefeitura, tomara que fosse igual ao meu, certo? Os consultórios confortáveis, ventilados, certo? Não aglomera gente, os atendimentos normais, mas é muito bem organizado, funciona muito bem e eu me sinto felicíssimo de trabalhar lá. E particular? Será que tem de particular? Continuo, saio de lá, vou para o consultório. Saio de lá 10h30, 15 para as 11, vou para o consultório, fico até 1h, aí vou almoçar, dou uma seguradinha um pouco, que também ninguém é de ferro. Mas 3h30, 4h, estou de volta e vou até acabar. Até 7h da noite, todo dia. Bom, doutor Dessa, seu consultório particular fica perto da Câmara Municipal? Estou trabalhando no fundo da Rua Câmara. Expedicionário? É isso? Não, na rua... Duque de Caxias? É a Duque de Caxias. 17, não precisa fazer propaganda no fundo da Câmara. Você sabe que eu nunca tive placa? Não, nunca. Podem lembrar você, né, do meu tempo, né? Aí, né? Nunca tive placa. Né? Placa. O pessoal me acha, eu brinco com ele. Não, eu faço de tudo para esconder de vocês, não adianta, vocês me acham. Né? Bom, doutor Dessa, para a gente fechar o nosso bate-papo muito gostoso, olha, eu quero convidá-lo para vir outras e outras vezes aqui. Tá? Opa, foi um prazer, foi tão agradável. Pô. Você sabe que quando chega numa certa idade, você tem mais coisa para contar do que para fazer. Né? Então eu fico esperando alguém que me ouça. Muito bom, tá? E agradeço a sua presença aqui hoje. Sei que o seu dia não terminou ainda. Você vai atender paciente ainda hoje? Vou atender, mas eu avisei que ia chegar um pouco mais tarde ainda, estou tranquilo. Mas foi muito bom, fiquei muito contente com o convite, com a oportunidade de contar minhas historinhas, né? E tem realmente, depois de 50 anos na mesma cidade, a gente acaba... Hoje eu conheço os meus amigos e os filhos dos meus amigos, né? Os netos já não conheço mais, né? Mas ainda tem bastante, ainda tem muita gente que eu conheço. Quantas e quantas crianças você colocou no mundo, doutor? Eu calculo umas 600, mais ou menos. Eu acabei fazendo uma clínica, embora eu seja especialista em clínica médica, e eu fazia bem parto, né? E então eu recebi inclusive clientes de fora que vinham dar luz comigo. Eu calculo que eu tinha feito até parar uns 12 anos, já que eu não faço mais parto, mas devo ter feito uns 500, 600 partos. Bastante. Bastante. Tinha Quantas crianças, né? Bom, para a gente fechar o nosso bate-papo, Éder, obrigado, né, que deixou a gente fazer a entrevista no programa. Eu que agradeço, doutor. Né? Parabéns. Eu obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Claro. Muito obrigado. Foi muito bom, muito agradável. E eu queria que o doutor agora falasse para mim qual a dupla que o doutor gosta, uma música, tá? Pra gente tocar a música agora. E gostaria que você oferecesse nas pessoas que você desejar. Poxa vida, tem tanta música, eu nem sei te escolher uma. Assim, preferência. Então, música romântica, é música sertaneja, Chitãozinho Chororó. Pode ser uma Evidências? Chitãozinho Chororó? Qual? Evidências? Como é que é essa? Chitãozinho Chororó. Chitãozinho Chororó. Pode ser, ótimo. Qual que você propôs? Evidências, super lindo, super lindo. Né? Tem tantos artistas aí, todo mundo gosta do Roberto Carlos, as músicas dele tão amorosas. Mas essa daí,
particularmente do Chitãozinho Chororó, realmente é uma no mesmo estilo, né? É uma música quase, Então, uma música legal. romântica. E você oferece para quem, doutor? Agora você vai virar o locutor e eu tô do lado aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Pode oferecer. Oferece para quem você quiser, para sua esposa, para seus filhos. Sim. Eu fiquei meio perdido. Eu estava acostumado. Bom, eu ofereço para todo mundo, lógico que para minha família, para os meus amigos, né? Para vocês aí que foram tão delicados comigo, né? E para todos os meus amigos conhecidos, né? Além, lógico, da minha família, minha mulher, especial pra e Marlene. minha mulher, meus Marlene. filhos e meu neto, né? Que eu tenho um só. Tá? Você tem um neto? Um só. Né? Como chama? Augusto. Olha, vai ser médico também, viu? Imagina, Vai ser médico também. Está no segundo ano já de medicina também, viu? Está no segundo ano. Né? Doutor, até a próxima, que seja Se Deus próxima. quiser. Que seja breve. Obrigada. Seja breve. Você não me convida, eu me convido. Que Parabéns. seja breve. Obrigado. Deus Amém. abençoe. Amém, todos nós. Obrigada. Amém, todos nós. Valeu, Ana Brizola.